Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos ler lá em Salmos 92. Eu creio que todos temos Bíblia. Amém? Salmos 92, do versículo 1 ao 5. Um salmo de cântico. Diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. E ao som de lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Amém. Glória a Deus. Assim como o salmista, ele declara que é bom louvar ao Senhor. Que nós possamos entender o benefício que nós temos de servir e de adorar ao Senhor. Quando nós nos lembramos dos feitos do Senhor sobre nossas vidas, quando nós não nos esquecemos de todas as obras que Ele já tem realizado sobre nossas vidas, sempre haverá um motivo de cânticos a Ele. Amém? Não vai faltar louvores em nossos lábios. E que Ele possa colocar um novo cântico nas nossas bocas. Que nessa noite nós possamos nos lembrar da fidelidade do Senhor e encontrar palavras de gratidão, palavras que o exaltem e que glorifiquem em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por tua bondade, Senhor, por tua fidelidade sobre nossas vidas. E é por isso que nós estamos neste lugar. É a causa de nós estarmos reunidos, Senhor, em tua presença. É por causa da tua bondade, Senhor. É por causa da tua fidelidade. É por causa da tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. Como tem sido grande, Senhor, a tua bondade sobre nossas vidas. Como tem sido grande os teus feitos sobre nossas vidas. Está acima, Senhor, de quem nós somos. Está acima, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas. A tua fidelidade, Senhor, permanece. Ainda que nós venhamos a mudar, ainda que nós venhamos a falhar contigo, a tua fidelidade não muda. Os teus feitos sobre nossas vidas não podem ser paralisados, não podem ser impedidos. Que nós venhamos, Senhor, nos lembrar de tudo que o Senhor tem feito. Que nós venhamos lembrar do teu amor que nos alcançou e continua nos alcançando. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos te adorar mais um dia, de podermos te cultuar mais um dia. Muitos não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo, mas nós estamos aqui. Que nós não venhamos desperdiçar este momento, Senhor, com distrações. Que nós não venhamos desperdiçar, Senhor, este momento, Senhor, pensando em coisas que não é dos céus, mas que nossos olhos estejam voltados para Ti. Que a nossa mente esteja voltada para Ti e que o nosso coração esteja rendido a Ti em louvor e em adoração, em nome de Jesus. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Repreende, Pai, toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, tudo aquilo que vem para impedir este culto, tudo aquilo que vem para impedir, Senhor, nós de estarmos em Tua presença, de sentirmos a Tua presença, de rendermos a Ti, Senhor, o perfeito louvor. Lança por terra em nome de Jesus toda barreira e todo impedimento. Que nada venha impedir o Teu agir neste lugar. Que nada, Senhor, venha impedir o fluir do Teu Espírito Santo neste lugar. Nós queremos Te adorar. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença. E nós vamos Te adorar. Independente, Senhor, do que aconteça, o nosso coração permanece rendido a Ti. Permanece voltado para Ti. Em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Aleluia. Bom, irmãos, independente do som, o melhor som nós temos, amém? Que nossas cordas vocais, e nós é quem somos os adoradores, né? Não é o microfone que canta, não é a caixa de som que adora, mas é eu e você, o nosso coração rendido diante dele, que vai fazer a diferença no ambiente, amém? Vamos adorar. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Só vivo pra você, eu não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, mas como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer, mais uma vez, a honra, a glória e o levantar é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Nós pertencemos a Ele. Glórias a Ti, Senhor. Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus fiel. Um Deus que faz questão de cumprir cada uma das palavras que Ele libera sobre nossas vidas. E nada pode frustrar, nada, nem ninguém pode impedir os planos de Deus de serem concretizados na nossa vida. Nem mesmo nós, em meio à nossa incredulidade, pode impedir o agir de Deus.
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Sim, nós sabemos, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Quem Ele é? É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não entra, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sim, eu sei, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não entra, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não entra, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados.
poderosa, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Que nós venhamos nos lembrar da palavra dele. A palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, ele não esquece. O Senhor, ele não deixa de lado. O tempo pode passar, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem mudar, nós podemos mudar, nós podemos nos esquecer, mas ele não. Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E ele não volta atrás em nenhuma das suas palavras. Uma a uma, ele cumpre sobre nossas vidas. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. E é por isso que nós o adoramos. E vamos declarar o tempo todo sobre essa bondade e essa fidelidade. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Obrigado, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio fogo na escuridão. Tua presença me conforta, porque eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Obrigado, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me
te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Obrigado, Jesus. Em todo tempo tu és com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, som. Som. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eita glória. Quero chamar as crianças. Vamos orar por elas. Elas vão ter um tempo agora na salinha, ouvindo sobre o Senhor. Estenda as suas mãos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada criança que está aqui. Eu oro, Deus, pedindo para que o Senhor as proteja, livre e guarde de todo mal. Que tudo, Pai, que elas aprenderem naquela sala, com a professora, que toda palavra venha se tornar fruto dentro delas. Que elas venham ser influência onde elas estiverem, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro e te agradeço. Amém. Mais um culto para honra e glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei como foi o seu dia, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor. Tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade que a gente tem, de adorar o Senhor em comunhão, com as portas abertas. Então a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está com dor. A gente fala, não vou no culto hoje não, está chovendo, está frio. Mas olha a grande oportunidade que a gente tem de estar adorando ao Senhor, todos unidos, com as portas abertas, podendo receber pessoas. Então aproveite para entregar o seu melhor a Ele. Abram comigo lá em Juízes. Nós vamos ler 2 versículos em 2 capítulos diferentes. Mas vocês vão entender por quê. Primeiro a gente vai ler Juízes 6, o 25 e o 26. Juízes, capítulo 6, versículo 25 e versículo 26. E diz assim: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação.
ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Agora vamos lá no capítulo 7 de Juízes, versos 7 e 8. Juízes 7, do 7 ao 8. Que diz assim: o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Amém? Vamos orar, coloca a mão na palavra. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Quero te agradecer, Senhor, primeiramente por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te adorando, exaltando o teu santo nome, Deus. Eu oro pedindo, Deus, para que o Senhor venha vir de encontro aos nossos corações. Traga revelação acerca dessa palavra, Senhor. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações de forma pessoal e de forma especial, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro e já te agradeço. Amém. Podem se sentar, irmãos. Esse capítulo 6 que a gente acabou de ler, quando a gente começa ele fala assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quando a gente vê o livro de Juízes, a maior parte dos capítulos vai começar falando: e de novo, mais uma vez, de novo, mais uma vez, os israelitas fizeram aquilo que o Senhor não aprova. Resumindo, os israelitas estavam vivendo em idolatria. Eles levantavam altares a outros deuses, postes sagrados, trocavam o Senhor por outros deuses. E como consequência, dessa desobediência, desse pecado, eles acabavam vivendo debaixo de uma maldição. Eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Deuteronômio. Deuteronômio 28. A gente vai ler do 30 ao 33. Só para a gente entender um pouco. Do 30 ao 33. Que diz assim: o título tá: as maldições da desobediência. 30. Você ficará noiva de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força, e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos, e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Versículo 38. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. E verso 42. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e de todas as plantações da sua terra. Aqui, irmãos, é a palavra do Senhor para os israelitas,
quando eles resolvem trocar o Senhor, resolvem viver em idolatria, adorar outros deuses. É uma maldição. E eles estavam vivendo aquilo. As casas, as plantações, as criações de animais, tudo estavam debaixo da maldição da aliança. Todas as vezes que os israelitas, eles iam plantar, faziam as plantações deles, os midianitas, amalequitas, de outras nações, vinham e destruíam tudo. Era como um enxame de gafanhotos, uma praga que não deixava os israelitas provarem, possuírem o fruto do trabalho das suas mãos. E tudo isso era por causa da desobediência deles. Eles resolveram trocar o Senhor e adorar outros deuses. Eles levantaram altares, postes sagrados. E lá em Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Irmãos, é impossível a gente servir dois senhores ao mesmo tempo. Você não consegue manter o equilíbrio. Você não consegue. Ou você vai servir um, ou você vai servir o outro. E o tempo vai dizer o que há no seu coração. Aquilo que você tratar como prioridade, o Senhor que você tratar como prioridade, vai revelar o seu coração, o trono que você levantou em seu coração. E os israelitas, eles dependiam das plantações deles, dependiam da criação dos animais, porque era o sustento deles, era o alimento, era o salário deles para eles poderem viver. Só que, ao ver essa situação, eles esqueceram que, na verdade, quem supria as suas necessidades, quem supria eles era o Senhor. Não era a criação de animais, não era a plantação, mas sim o Senhor. Era o Senhor que fazia crescer as plantações, dar frutos. Era o Senhor que multiplicava a criação de animais. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o que eles fizeram? Eles consagraram todas as suas plantações, eles consagraram todas as suas criações de animais, a sua casa, a um Deus chamado Baal. Ele era considerado o Deus da fertilidade, da chuva, da colheita. E eles resolveram pôr a sua confiança em um Deus qualquer, ao invés do nosso Senhor. A confiança, a dependência, a fé em Deus, ela foi perdida. Eles confiaram, eles depositaram a confiança deles em algo que era ilusório, em algo que parecia ser de verdade, mas não era. E quando a gente para ler isso, eu sei que vocês sabem, vocês entendem no seu coração, mas a gente precisa ser lembrado disso todos os dias. O Senhor é quem é o nosso provedor. É Ele quem traz provisão para a sua casa. É Ele quem não deixa faltar nada no seu lar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa é uma verdade e é nela que devemos andar. Irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa dependência tem que estar no Senhor. O nosso trabalho, ele é necessário. Só que a gente precisa entender que é o Senhor que é o nosso provedor. Abram comigo lá em Êxodo. Êxodo 16, 35. Êxodo 16, 35 diz assim: os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã.
Agora a gente volta lá, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 4, que diz assim: as roupas de vocês não se gastarão, e os seus pés não incharão durante esses 40 anos. Esse foi um exemplo de provisão do Senhor. Os israelitas, eles estavam lá no deserto. O Senhor tirou eles do Egito. E eles passaram 40 anos no deserto. E agora você se pergunta, e o alimento? O alimento caiu do céu. E as roupas? Não, elas não foram gastas. Os pés não incharam. Eles não tiveram doenças, porque o Senhor proveu. O Senhor era o Deus deles, não deixavam faltar. Em 1 Reis 17, temos duas histórias. A primeira de Elias. Elias, ele teve que se esconder. E o Senhor falou: não se preocupe, eu vou te alimentar. Não se preocupe, não vai faltar água para você. E todo dia, de manhã e de tarde, os corvos estavam ali, com pão e carne, não deixando com que nada faltasse. A segunda história, a viúva de Sarepta. Eles passavam por um tempo de seca terrível. Terrível. E ela começou a ficar preocupada, que a farinha estava acabando, o azeite estava acabando. Só que qual que foi a promessa do Senhor? A farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E não faltou, não faltou. O Senhor supriu a necessidade dela. É Ele quem nos supre, irmãos. É o Senhor quem nos supre. E a nossa confiança precisa estar nele. Dando continuidade, a palavra do Senhor fala que Israel empobreceu. Eles ficaram pobres, pobres, pobres. Israel foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E diante da situação, eles começaram a ficar desesperados. E eles correram aos pés do Senhor. Eles começaram a clamar, pedir por socorro. E Deus ouviu o clamor deles. E Deus o respondeu. Deus os lembrou: olha, lembra que eu tirei vocês lá do Egito? Vocês estavam sendo oprimidos pelo faraó. Eu tirei vocês de lá. Vocês eram escravos. Olha, eu dei uma terra a vocês. Uma terra que mana leite e mel. Olha, eu dei uma ordem para vocês. Adorem somente ao Senhor. Não adorem outros deuses. Essa era uma ordem. Mas vocês não deram ouvidos. Vocês não ouviram. Vocês deixaram se levar pelo que o seu coração queria. E é por isso que vocês estavam sofrendo essa consequência. Era por causa da sua desobediência. E logo após ele ter respondido, Deus, ele levantou quem? Gideão. Um juiz. Para que fosse libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Para que fosse libertar Israel dessa opressão que os midianitas estavam fazendo. E mesmo com tanta insegurança, porque quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente vê que Gideão, ele foi inseguro. Ele teve um pouco de medo. Gideão era meio melancólico. Pedia confirmação até umas horas, para saber se vai, se fica. Meio assim, confuso. Mas Gideão ele foi. Gideão ele foi. Só que antes dele ter a vitória garantida, porque Deus prometeu para ele: olha, é pelas suas mãos que o povo de Israel vai ser liberto. Foi uma promessa do Senhor. Só que antes dele conseguir essa vitória, dele ganhar essa batalha, duas coisas eram necessárias. A primeira, destruir a idolatria e restaurar a sua adoração a Deus. Vamos ler lá novamente em Juízes. Juízes 6, 25 e 26.
Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Antes de vencer os midianitas, ele precisava vencer a idolatria dentro da casa, dentro da cidade dele, dentro da tribo dele, onde ele estava. Ele precisava destruir os altares que foram levantados por sua tribo, e até mesmo na casa de seu pai. Na casa do pai dele foi levantado um altar. E o Senhor foi claro: destrua primeiro o altar e depois levante um altar para o Senhor. E hoje Deus nos chama para destruir todo o altar que nós levantamos em nosso coração. Seja a confiança em dinheiro, seja trabalho, seja relacionamentos. Deus hoje nos chama para destruir esse altar que nós levantamos em nosso coração. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. O nosso coração tem que estar totalmente entregue ao Senhor. A nossa vida rendida aos pés da cruz. A nossa adoração precisa ser totalmente do Senhor. Não tem como dividir a adoração. Deus não quer isso. Deus quer que nós nos rendemos 100% a Ele. E Deus nos chama para ter essa vida rendida ao Senhor. Eu não sei como que está a sua casa hoje, na questão financeira. Não sei se você tem tido medo. Eu estou com tanto medo de não conseguir suprir as necessidades da minha casa. Eu estou com tanto medo de faltar alguma coisa. Irmãos, confie no Senhor. Confie no Senhor, que Deus que vai prover. Não ponha sua confiança no dinheiro. Não ponha sua confiança no seu trabalho. É Deus quem supre. É Deus quem traz o suprimento que você precisa. O nosso Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Mas que aquela pessoa me faz muito bem. Porque aquele vício é o que me traz alegria. Irmãos, não. O Senhor é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não jogue a responsabilidade para uma pessoa, para um vício. A sua verdadeira alegria, a sua verdadeira paz está no Senhor e somente nele. Quando nós colocamos a nossa confiança em pessoas, colocamos a nossa confiança em trabalho, em dinheiro, seja o que for, tradição, nós estamos tirando o trono do Senhor no nosso coração, estamos levantando altares. E hoje Deus pede para a gente destruir esses altares que nós levantamos. Destrua esse altar do seu coração. Fala: Senhor, toma o teu trono. Senhor, toma o teu trono. Senhor, venha e reina em meu coração. O Senhor espera essa atitude de nós. E foi isso que Gideão fez. Ele destruiu os altares. E um altar para o Senhor foi levantado. Ele eliminou aquilo que tomava o lugar do Senhor. E devolveu ao Senhor o lugar dele. Ele mostrou para o povo que eles precisavam voltar à verdadeira adoração. A gente precisa derrubar tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor. O Senhor quer o nosso tempo, o Senhor quer o nosso coração. Ele quer a nossa atenção. Ele quer os nossos pensamentos. Ele quer que a gente sinta prazer em estar com Ele e contemplar a presença dEle. E a segunda coisa que o Senhor pediu, a segunda coisa que Gideão precisava fazer: obedecer e pôr a confiança em prática. Ele destruiu os altares. Ele levantou um altar para o Senhor. Ali ele declarou com sua boca que o Senhor era o Deus deles. O Senhor é o nosso Deus. E agora eles colocariam isso em prática. Juízes 7, versos 7 e 8.
O Senhor disse a Gideão, com os 300... Eu vou ler o verso 5. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes que ficaram com as provisões e as trombetas do que partiram. Eles estavam prestes a enfrentar o povo inimigo, os midianitas. Eles estavam ali se preparando. Irmãos, eram 32 mil homens. Era um exército enorme, grande, capaz de derrotar os midianitas. Eles estavam com tudo. Toda a força humana que eles tinham, provavelmente eles iriam derrotar aquele povo, aquele povo inimigo. Só que Deus olhou, viu aquela multidão e falou: não, peraí. Se esse povo todo lutar, eles vão achar que ganharam essa luta por causa da força deles. E eles vão acabar o quê? Se orgulhando. Iriam levantar um outro altar. O que Deus fez? Não. Vamos diminuir. De 32 mil, foi para 10 mil. Era uma grande multidão ainda. Aí Deus olhou e falou: não. Ele separou e ficou apenas 300 homens. 300 homens. E Gideão e o povo foi. Eles foram. Você não vê mais nenhum questionamento de Gideão. Você não vê Gideão pedindo sinais, pedindo que Deus fizesse milagres ali para... Não. Ele só obedeceu a ordem do Senhor. É 300 homens que é para lutar, então vai ser 300 homens. Independente de quantas pessoas tem. Se o Senhor falou, está falado. Deus prometeu. E Deus cumpriu. O Senhor, Ele entregou os midianitas nas mãos dos israelitas. Eles venceram. Eles destruíram aquele povo. Mesmo com tão pouco recurso. Mas deu certo. Aos olhos humanos, era impossível, irmãos. Era impossível. Mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, Deus age no impossível. E é tudo que Ele espera de nós. Porque confiar no Senhor quando tudo vai bem, quando temos todos os recursos, é fácil. Ah, Camila, mas você está falando isso, mas é fácil, né? É fácil falar para depender no Senhor quando está faltando. Não, não é fácil, irmãos. Mas é fé. Deus espera isso de nós, fé. Fé de que Ele vai fazer. Eles entendiam que a guerra já tinha sido ganha. Eles já tinham entendido isso. E eles foram, e Deus cumpriu a palavra dele. E Deus, Ele tem uma palavra no seu coração. Ele te deu uma palavra de algo que vai acontecer. E Ele espera de você e de mim fé, confiança. Ele espera que eu e você confiemos na palavra dele. Primeiro de tudo, é tirar os nossos olhos daquilo que não é provisão. É tirar os nossos olhos daquilo que não vai trazer o que nós precisamos. E pôr os nossos olhos no Senhor. O Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Se coloquem de pé.
o nosso Deus, Ele é o único digno de louvor e de adoração. Nada, nem ninguém se compara ao teu poder, à tua grandeza. O Senhor, Ele fez os céus e a terra. Ele é o nosso Criador. Ele tem controle sobre a natureza. Ele tem controle sobre as nossas lutas, sobre as nossas batalhas, nossas adversidades. Irmãos, Ele está no controle. Ele está no controle. Eu não sei o que você tem passado hoje, mas o Senhor é contigo. Nessa noite, o que Ele espera de nós é que a gente se levante como verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, que tenha uma vida prostrada ao Senhor. Nessa noite, se coloca na presença do Senhor, com a sua boca, fale: eu destruo todos os altares que eu mesma levantei no meu coração. Com a sua boca. Quem aqui adora o Senhor? Quem aqui tem o Senhor como Deus? Então destrua os altares que um dia foi levantado. Eu destruo o altar que eu levantei para o meu trabalho. Eu destruo o altar que eu levantei pondo confiança em dinheiro. Eu destruo o altar que eu levantei para a minha família. Eu destruo o altar que eu levantei para aquilo que tira o meu foco do Senhor. Irmãos, falem com a sua boca. Eu destruo. Clame, fale ao Senhor. E levante um altar em adoração a Deus. Clame com a sua voz. Eu levanto um altar em adoração ao meu Deus. Só o Senhor é 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 Deus. Nada se compara ao teu poder. Nada se compara à tua grandeza. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o meu Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior no ar que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Ti, Senhor. Tá tudo tão difícil, Pai. As dificuldades querem nos cegar, Pai, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor e nós cremos que nada vai nos faltar. Mantenha, Senhor Jesus, os nossos olhos fixos em Ti. Que nada nem ninguém venha roubar o nosso coração do Senhor, mas que todos os dias possamos permanecer firmes em Ti. Permaneça-nos firmes em Ti, Pai, para que possamos glorificar o Teu santo nome, para que possamos viver conforme a Tua vontade aqui nessa terra, Deus. Nós cremos, Senhor. Nós cremos e entendemos que é o Senhor que é o nosso provedor. É o Senhor quem supre as nossas necessidades. Entendemos que nada vai nos faltar, Pai. O Senhor é o nosso provedor. Nos ajuda, Senhor, a lembrar dessa palavra todos os dias. Que essa palavra venha fazer fruto, dar frutos em nosso coração. Para que possamos confiar no Senhor, independente se tudo vai bem, se tudo vai mal. O Senhor nos entregou uma palavra, uma promessa. E nós temos essa promessa guardada em nosso coração. Por isso, Senhor, me ajude a me manter fiel a Ti, para que eu possa contemplar essa promessa, para que eu possa ver essa promessa se realizando em minha vida. Em nome de Jesus, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Ainda de pé, eu creio que Deus falou contigo, amém? Glória a Deus, palavra poderosa. Vamos para o momento das ofertas. Você que é membro da igreja, você que faz parte dessa casa, compreende a importância de dizimar e ofertar, sabendo que é o seu dízimo e a sua oferta que mantém essas portas abertas. Se você é membro, você faz parte da família. E quem faz parte da família tem como responsabilidade, entende a importância de contribuir. Você que nos visita, fica à vontade. Deixa Deus te usar conforme Ele colocar no teu coração. A palavra de Deus fala pra gente não ofertar por obrigação, não dizimar por obrigação, mas com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se você entende e deseja contribuir com a casa de Deus, fique à vontade. Nós temos o nosso Pix também. Se você preferir ofertar pelo Pix, pode ofertar. Se você preferir trazer seu dinheiro e colocar aqui na frente, fique à vontade. Vamos consagrar o Senhor, vamos orar, agradecer a Ele, amém? Feche os olhos. Se você trouxe seu dízimo, a tua oferta, segure nas mãos. Se não trouxe, ore conosco da mesma forma. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de contribuir na tua obra, de contribuir com a tua casa, de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo aqui. Deus, nós te consagramos, nós te entregamos os nossos dízimos e ofertas, sabendo que o Senhor é o nosso provedor, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Pai, nós te agradecemos pela provisão que o Senhor tem nos dado, por ter sustentado a nossa casa, e de forma alegre e com gratidão nós devolvemos e entregamos e ofertamos na tua casa. Aquele que hoje não pode ofertar, dizimar, por falta de trabalho, por estar desempregado, Senhor, abre uma porta de trabalho, entra com provisão, entra com sustento, Senhor. Provê na casa do teu filho e da tua filha, Pai. Nós te agradecemos, te consagramos nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, pode ofertar ao Senhor com alegria. Que Deus é esse, oh, que está por perto, oh, que fez o seu projeto no deserto, oh, que Deus
por perto, oh, que fez o seu projeto no deserto. Glória a Deus, aleluia. Ainda de pé, os avisos rapidinho. Domingo, culto da família. Nesse primeiro domingo do mês a gente não vai ter ceia, porque o nosso pastor está viajando. A gente vai aguardar ele voltar. Aí no próximo domingo vai ter o culto de ceia, ok? Esse domingo não é culto de ceia, culto da família, normal. Mas não deixe de convidar seus vizinhos, seus amigos, seus familiares para estarem aqui conosco, adorando a Deus, recebendo uma palavra de Deus. Amém? Sexta-feira temos avisos? Não, né? Estudos não. Domingo de manhã também não, né? Então tudo certo. Então, contamos com a dos jovens, dos adolescentes. Ok? Então, adolescentes sábados, 6h30? 6h30, os adolescentes. Convido os amigos, tá? Todo mundo aqui vai trazer quantos amigos? Cada um vai trazer 5? Ah, reunião, né? Culto, né? Não, perdão. Ah, então não precisa anunciar aqui. Tá com, ó, o próximo culto de adolescente, cada um vai trazer 5. E o Thales vai pagar coxinha para quem trazer 5, tá? Nós temos que trazer os 5 para bater a meta. Beleza? Tá bom. A gente vai orar pelo Senhor também, tá bom? Amém. Vamos orar pelo Senhor também. Amém? Amém, nome do Senhor? José Roberto, a gente vai orar também agora, tá bom? Amém? Irmãos, vamos orar então, agradecer a Deus, consagrar a Deus o nosso final de semana, que seja um final de semana de paz, de bênção, e que a gente possa se ver no domingo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este culto, Pai, pela oportunidade de te adorar, te louvar, pela palavra que foi ministrada às nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, derrama da tua glória, da tua graça sobre nós, que nesse final de semana a gente possa ver a bondade do Senhor sobre a nossa vida, os milagres do Senhor. Deus, opera cura em nosso meio, opera libertação, transformação, Pai. Nosso irmão José Roberto está aqui pedindo oração, Pai, toca nele, trazendo cura, transformação para a vida dele, salvação e a bênção do Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor, que cada um de nós possa ver e viver os milagres do Senhor para a nossa vida, Deus. Nos acompanha, Senhor. Espírito Santo, nos guia, que a gente seja sensíveis a ouvir a tua voz e prontos e dispostos a obedecer a tua vontade, Pai. Nos leve em paz e em segurança. Nos dê um final de semana de paz, de bondade do Senhor, e que a gente possa se reunir no domingo para te cultuar e te adorar, Pai. Nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz de Deus. Até domingo.